Olá a todos! Quando puder, clique no botão curtir se gostou do conteúdo. Isso significa muito para nós e ajuda esse canal a crescer. Além disso, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Compartilhe no WhatsApp. Se você é novo aqui, considere clicar no botão inscrever-se no canal Alienígenas e no sino de notificação para nunca perder nossos vídeos mais recentes. Deixem um comentário com feedback. Alienígenas. Imagine um grupo de extraterrestres demoníacos que se alimentam do sofrimento humano, que estão aqui até hoje. Cada guerra, em cada penúria, cada peste, cada desgraça humana. São seres celestiais. Deus os criou, mas eles escaparam do controle divino. Basicamente, essas histórias são sobre essas entidades malignas que, de alguma forma, chegam até as pessoas em seu sono durante a noite. Alguns são do mal. Muitos são bons. Entidades que vieram à Terra para desviar a espécie humana para seus próprios fins. Há muitas evidências de que esses seres que pensamos que vêm de outro planeta não vêm de outro planeta. Vêm de dentro da nossa própria Terra. As entidades de olhos negros, comumente referidas como greys pelos ufólogos, são os seres mais frequentemente relatados abduzidos por alienígenas, muitos dos quais afirmam ter sido levados a bordo de naves em forma de disco. Os relatos de abdução alienígena explodiram durante o século XX. Mas as evidências indicam que isso tem acontecido há milhares de anos. E continua acontecendo até hoje. Estudos ufológicos calculam que 4% da população mundial, quase 280 milhões de pessoas, já sofreram uma abdução alienígena. Mas apenas metade desse grupo teria consciência do que ocorreu. Só porque você não se lembra de uma abdução terrível no passado não significa que ela não tenha acontecido. Muitas coisas acontecem na mente humana quando fechamos os olhos. Nós temos sonhos, nós temos pesadelos, nós temos terrores noturnos. Eles estão só dentro da nossa cabeça ou tem outra coisa acontecendo? Segundo alguns especialistas, as abduções podem ocorrer quando estamos mais vulneráveis. Mas há quanto tempo isso está acontecendo com a raça humana? No século XIX, sonhos apavorantes eram atribuídos a seres demoníacos que surgiam durante a noite. Eles vinham para perturbar o nosso sono. Mas esses seres são mais do que folclore? Essas visões seriam antigos avistamentos de alienígenas que nos visitavam durante o sono? Imagine, você acorda no meio da noite e não consegue mexer as pernas e os braços. Você mal consegue respirar e sente uma pressão no peito, como se uma força estranha o pressionasse. Você está morto de medo, mas está totalmente impotente. Você está sozinho, está escuro e você está vulnerável. Eles podem fazer isso. Eles entram sem você ouvir nada porque você está dormindo, inconsciente. E eles chegam, te imobilizam. Você acorda, mas já te pegaram. E é assim. Eles te levam e você some. Floresta de Henderson, Condado de Suffolk, Inglaterra. 130 quilômetros a nordeste de Londres. Durante a Guerra Fria, mais de 12 mil soldados americanos ficaram em duas bases da Força Aérea Inglesa, nos limites norte e sul da floresta. RAF Bentwaters e RAF Woodbridge. Logo depois da meia-noite de 26 de dezembro de 1980, o radar militar detectou um objeto voador não identificado. E houve relatos civis de luzes estranhas que piscavam nos céus. Minutos depois, policiais militares, inclusive o sargento James Peniston e o aviador de primeira classe, John Burroughs, foram enviados à floresta para investigar. O que encontraram era algo que os militares experientes nunca haviam visto. Quando a luz se dissipou, comecei a ver a silhueta de uma nave triangular. Ela era de cor completamente negra.
exceto por alguns pontos ocasionais de luz azul e laranja e luz amarela que ia cruzar. Havia luzes azuis, havia algo como uma lança laranja. Acima dela havia uma luz branca que saía debaixo dela e também havia uma névoa laranja. Em seu relatório, o sargento Peniston descreveu as dimensões da estranha nave como aproximadamente 2 metros de altura, com lados de 3 metros. Ele também notou marcas incomuns, símbolos em relevo, como hieróglifos egípcios. Eu estava esperando encontrar, não sei bem, a Força Aérea Americana, alguma coisa assim. E o que achei foram hieróglifos, desenhos que não faziam sentido nenhum. E quando eu passei a mão na lateral da nave, ela era muito quente ao toque. Ao tocar a nave, o militar de 26 anos diz ter recebido uma visão estranha e intensa. Eram 11 zeros e 11 uns. E não fazia sentido. Tirei as mãos e tudo parou. E depois... Depois houve um flash de luz. E aí, naquele ponto, o que quer que fosse decolou, subiu no ar e voou de volta para a costa. E não tivemos mais contato. Peniston e Burroughs receberam ordens do comando da base para tratar o avistamento como se nunca tivesse acontecido. Porém, depois de 3 décadas, James Peniston ainda é assombrado pela estranha visão. Tanto que ele se sentiu impelido a manter um registro escrito dela. Um registro que ficou guardado por quase 30 anos. É como se alguém estivesse segurando, sabe, um quadro, com esses zeros e uns. E eu pudesse vê-lo mentalmente, então, eu copiei isso. Um depois do outro. O que significa, não sei. Os estranhos números da visão de James Peniston poderiam ser um tipo de código extraterrestre? Se forem, Peniston não seria o primeiro a dizer que recebeu mensagens de visitantes de outros mundos. Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. Mas muitos afirmam que seu verdadeiro propósito era encontrar relíquias religiosas perdidas, escondidas no Monte do Templo. E durante seu tempo em Jerusalém, eles passaram de uma relativa obscuridade à ordem mais poderosa das cruzadas. A influência deles era tão grande que havia muitos rumores de que estavam ligados a demônios. Jacques de Molay, a principal figura histórica da Ordem dos Templários, foi preso sob acusação de traição e heresia, por alguma coisa como adoração ao diabo. Por alguma forma de adoração do lado negro. Essa foi a acusação contra não só de Molay, mas contra os Cavaleiros Templários em geral. Será possível que os Cavaleiros Templários realmente estivessem em contato com entidades sobrenaturais que encontraram no Monte do Templo? E se foi assim, o que eram esses supostos demônios? Aprendemos que esses Shedim, os demônios, de muitos modos são como humanos, e de muitos modos são como anjos. Imagine um grupo de extraterrestres demoníacos que se alimentam do sofrimento humano, que estão aqui até hoje. Cada guerra, em cada penúria, cada peste, cada desgraça humana. São seres celestiais. Deus os criou, mas eles escaparam do controle divino. Representações de seres sobrenaturais também são conhecidos como incubo, e no feminino, súcubo. Existem no folclore de várias culturas. Uma entidade feminina pode atrair sua vítima masculina, que pode ser o súcubo. Um íncubo seria a versão masculina disso. Incubo e súcubo podem ser descritas como visitantes alienígenas.
Basicamente, essas histórias são sobre essas entidades malignas que, de alguma forma, chegam até as pessoas em seu sono durante a noite. Entidades que vieram à Terra para desviar a espécie humana para seus próprios fins. Alguns são do mal. Muitos são bons. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Na África existem histórias sobre os orixás, semideuses que desceram do céu, falam todas as línguas e influenciam secretamente os acontecimentos na Terra. No Japão, os Tengu são criaturas semelhantes aos pássaros que se esconderiam nas montanhas e mudariam de forma para manipular os humanos. Mas se os vigilantes estavam ativos na Terra há centenas de anos, será que ainda podem estar vivendo entre nós, até hoje? Os teóricos dizem que sim, e como prova sugerem não procurar nada além dos relatos recentes de abduções alienígenas. – 25 de janeiro de 1967. Sul de Ashburnham, Massachusetts. Betty Anderson, de 30 anos, está em sua cozinha depois do jantar, enquanto sua mãe, seu pai e seus 7 filhos estão na sala de estar. De repente, a luz acaba. E quando ela volta um momento depois, um feixe de luz vermelha surge pela janela. Vimos uma luz laranja avermelhada entrando pela janela da despensa. 5 seres entraram na minha casa através da porta de madeira. Eles tinham grandes olhos negros, nariz pequeno, boca fina, minúsculos furos como ouvidos, grandes cabeças redondas. E eu fiquei muito chocada, querendo saber quem ou o que era aquilo. Naquele instante, eu fui levada para dentro da nave. Betty acaba indo com eles para algum lugar que ela acha ser o mundo deles. E ela disse que o local era mais vívido do que a vida em si. Os relatos de Betty Andreasson são muito detalhados e minuciosos. Existem muitos e muitos desenhos específicos que ela fez da tecnologia dessas naves. Isso foi antes da época em que falavam sobre essas coisas. Então foi uma experiência única para ela. Uma cristã devota, Anderson descreve sua abdução como uma experiência religiosa. A única coisa que eu podia pensar é que deviam ser anjos para poderem passar através da porta daquele jeito e me levar pela porta do mesmo jeito. Mas para os teóricos, esse encontro é muito significativo por causa do modo como esses seres estranhos se identificaram. Eles disseram que eram os vigilantes. Mas se seres extraterrestres conhecidos como vigilantes ainda vivem entre nós hoje, por quê? Talvez a resposta possa ser encontrada examinando outros casos de abduções extraterrestres e analisando se os vigilantes estão nos observando ou se existem outros seres observando-os. Primeiro de junho de 1990. O investigador de OVNIs Raymond Fowler publica Os Vigilantes, um olhar sem precedentes sobre o caso Betty Anderson. Depois de anos de hipnose, exames psíquicos e entrevistas, Fowler conclui que os seres estranhos que Anderson encontrou, autoproclamados os Vigilantes, eram as mesmas entidades normalmente identificadas hoje como alienígenas cinzas. Essa palavra, vigilantes, é muito interessante, porque quando você fala com tantas pessoas, você começa a perceber padrões.
Mesmo se for um homem, uma mulher ou uma criança, sempre dizem, eu fui levado por um vigilante. O que se ouve é que os abduzidos sabiam que estavam lidando com alguma coisa que sabia tudo sobre eles. De novo, é a ideia de vigilante se quiser usar esse nome. De acordo com o relato de Betty, os extraterrestres que a levaram a bordo de sua nave a submeteram a um exame médico. Eu estava flutuando sobre uma mesa e enquanto eles me examinavam, me disseram que teriam que me medir fisicamente. Nessa hora, eles pegaram um instrumento em forma de agulha e enfiaram no meu umbigo. E eu pude senti-lo dando voltas e voltas dentro de mim. Por mais incrível que a história de abdução de Betty Anderson pareça, ela não é única. Muitos supostos abduzidos dão relatos muito semelhantes. Em 1961, Betty e Barney Hill, de Lancaster, New Hampshire, fizeram um dos primeiros relatos de abdução alienígena. Quando alegaram que foram levados a bordo de uma nave, eles foram postos nus sobre mesas e examinados pelo que descreveram como alienígenas cinzas. Linda Porter, de Covina, Califórnia, relatou que em 1963 ela também foi levada a bordo de uma nave onde testemunhou criaturas de aparência estranha que examinavam humanos mantidos em estado vegetativo. Mas se esses relatos são verdadeiros, o que eles estão fazendo com esses abduzidos? Os vigilantes têm duas áreas-chave de interesse em relação à humanidade. Uma delas é a genética e a outra é a tecnológica, e ambas são encontradas nos fenômenos de abduções alienígenas. Então, uma hipótese seria que o propósito das abduções é continuar a ajustar o corpo humano para ajudar a humanidade a subir a escada da evolução, por assim dizer. Seriam os vigilantes descritos na Bíblia e no livro de Enoque, os responsáveis pelo fenômeno moderno da abdução alienígena e que continuam a alterar a nossa composição genética? Ou será que há alguma outra explicação? Alguns teóricos sugerem que é possível que as abduções alienígenas modernas não sejam o trabalho dos mesmos vigilantes que sobreviveram ao dilúvio, mas que, em vez disso, elas seriam executadas por um outro grupo de extraterrestres. Os vigilantes que retornaram à Terra em busca daqueles que ficaram para trás. Todas as pessoas que eu entrevistei disseram a mesma coisa. Esses vigilantes não pensam do mesmo jeito. Parece haver um conflito sobre qual será o futuro da humanidade neste planeta. As lendas nos dizem que os vigilantes lutam entre si. Eles manipulam os segmentos de toda a humanidade. Assim eles poderiam expressar suas próprias intenções. E, portanto, são eles que influenciam as nações a entrar em guerra e lutar pelos propósitos deles e não necessariamente para o nosso bem. E é preciso perguntar se muitas das abduções modernas, tais como o de Betty Andreasson, são mesmo de extraterrestres que estão procurando os vigilantes. Será que os extraterrestres estão abduzindo os humanos porque, na verdade, estão procurando por outros seres alienígenas escondidos entre nós? Os teóricos pensam que a resposta pode ser encontrada olhando mais de perto os projetos mais secretos do governo dos Estados Unidos.
São Francisco, Califórnia, 6 de junho de 2011. Na Conferência Anual dos Desenvolvedores Mundiais da Apple, Steve Jobs apresenta ao mundo seu mais recente avanço tecnológico, o iCloud. Esse novo serviço permite aos usuários armazenarem todos os seus dados digitais, tais como música, e-mail, contatos, documentos, fotos e históricos de pesquisa na internet em servidores remotos conhecidos em seu conjunto como a nuvem. Essa tecnologia revolucionária decolou tão rápido que dentro de 2 anos já existiam mais de 300 milhões de pessoas na nuvem. E por ela estar em todos os aparelhos da Apple, algumas pessoas usam a nuvem sem nem mesmo se dar conta. Mas embora a Apple garanta aos seus clientes que os seus arquivos pessoais estão seguros, em agosto de 2014, fotos pessoais explícitas de celebridades femininas começaram a aparecer online. A nuvem tinha sido hackeada. Todas as suas informações estão na nuvem, estão em outro lugar. É claro que você sempre pode acessá-las e ver essas informações, mas isso significa que outra pessoa também tem acesso aos seus dados. Esses dados podem ser seus e-mails, suas mensagens, suas chamadas telefônicas, suas mensagens de voz. É incrível porque você está literalmente entregando seus dados a um local desconhecido controlado por sabe-se lá quem. Muitas pessoas veem questões de segurança muito graves nisso. Você já não tem mais o controle sobre os seus dados no seu disco rígido. Você está apenas os enviando para o éter. Sabe-se lá para onde. Quando Edward Snowden revelou em 2013 o quanto a nossa privacidade foi comprometida, isso causou uma indignação pública. Mas com o avanço da tecnologia, será que estamos adaptados à noção de que nada é sagrado ou secreto? Será possível que os extraterrestres que nos vigiam há milhares de anos, na verdade, nos conduziram a este ponto? Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet é o produto de um desígnio extraterrestre, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente pela NSA ou por várias agências de inteligência ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que por causa da tecnologia, esses extraterrestres intensificaram o monitoramento e observam cada pequeno detalhe do que se passa. E eles querem ver o nosso planeta, cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia. Mas há quem acredite que a sociedade altamente conectada na qual vivemos agora fornece até mesmo mais implicações chocantes. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. A intervenção pode, na verdade, ser positiva para os seres humanos progredirem. Mas também nos apresentam a ideia de que estamos lidando com inteligências que, na verdade, podem nos fazer mal e nos têm feito mal. É como se houvesse partidos políticos no cosmos. Seria possível, como os teóricos dos antigos astronautas afirmam, que os vigilantes realmente existam e que ainda estão na Terra, zelando por nós? Podemos estar sob vigilância não só por um grupo de vigilantes, mas
Por vários? E será que um grupo secreto dos líderes mais poderosos do mundo realmente tomou partido neste conflito extraterrestre? Talvez, muito em breve, descubramos que os alienígenas têm estado entre nós esse tempo todo, nos observando e nos orientando. Não só no interesse do nosso próprio futuro, mas também no futuro deles. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Se você gostou deste vídeo em mais um Alienígenas, nós realmente apreciamos seu apoio. Por favor, se inscreva no canal Alienígenas. A sua participação é muito importante. Prometemos trazer a você conteúdo mais interessante e envolvente. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade e pela sua participação. Seu apoio nos faz continuar, e não poderíamos fazer isso sem você. Lembre-se de que cada curtir, compartilhar e inscrever-se ajuda muito a alcançar mais pessoas. Vamos continuar a construir esta comunidade juntos. Obrigado mais uma vez pelo seu apoio inestimável. Até a próxima. Se vocês gostam do meu canal do YouTube, adoraria que vocês dessem uma olhada no meu podcast Alienígenas, onde eu mergulho fundo no fascinante mundo dos alienígenas. Com mais de 140 vídeos documentários completos, há muito que explorar e discutir. Seu apoio significa um mundo para mim, e mal posso esperar para ouvir suas opiniões.